Olá pessoal, sejam bem-vindos! A gente vai continuar falando sobre terceirização, tá? Na aula passada, no bloco anterior, a gente trabalhou um pouco a questão da terceirização, nós vimos o conceito, nós vimos aí que após a reforma trabalhista, nós tivemos uma série de mudanças em relação à terceirização e são essas mudanças que a gente está tratando. Onde está a fundamentação para a terceirização? A fundamentação está na Lei 6.019 de 73, que é a lei que cuida tanto do trabalho temporário, quanto a lei agora que cuida da terceirização. Então você vai ter que ficar muito ligado quando você for para a lei, e principalmente talvez seja uma lei aí um pouco perigosa para a segunda fase, porque ela acaba que tem artigos misturando trabalho temporário e logo no artigo seguinte vem falando da terceirização. Então você vai ter que ter muito cuidado quando você estiver utilizando essa legislação na sua prova de segunda fase, para não confundir o que é conteúdo de trabalho temporário, que é aquele contrato que também é por empresa interposta, tá? Mas ele é temporário, nós já vimos, com a terceirização. O que eu sugiro que vocês façam? A OAB, o edital, permite que você grife de cores diferentes os artigos. Então, eu sugiro que você prepare a Lei 6.019 já marcando de uma cor. Eu faço isso com o meu vade-mecum, por exemplo, tá? De uma cor eu já marquei o que é temporário, com a outra cor, por exemplo, amarelo, temporário, rosa, terceirização. Para você não misturar ali na hora da prova e não acabar respondendo algo que não é de terceirização. E o que é a famosa, famigerada terceirização, tão questionada, tão debatida? O que é a terceirização? A terceirização, e depois da reforma trabalhista nós podemos ter quarteirização sem problema nenhum, a terceirização é a possibilidade de eu contratar uma empresa e essa empresa prestar serviço em qualquer atividade da minha empresa. Então eu sou empresa contratante, contrato uma empresa prestadora de serviço para que essa empresa me forneça os trabalhadores que vão exercer aquela atividade. Então, quando eu estou falando de terceirização, eu tenho, na verdade, empregados de uma outra empresa prestando serviço na contratante. O que mudou com a reforma trabalhista? Hoje, a gente pode terceirizar qualquer área da empresa. Então, uma faculdade pode contratar professores terceirizados, não teria problema. Você pode contratar qualquer atividade por meio da terceirização. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a responsabilidade. Como é que fica a responsabilidade da empresa contratante em relação aos salários da empresa prestadora de serviço? A empresa contratante, que é aquela que está recebendo o serviço dos empregados da empresa prestadora de serviço, da empresa que terceiriza, ela tem uma responsabilidade subsidiária. Então, os pontos mais importantes que você tem que levar para a sua prova é lembrar qualquer atividade. Então, você pode terceirizar hoje atividade meio ou atividade fim, sem problema. E essa responsabilidade é subsidiária e não solidária, tá? Lembrando, o que é uma responsabilidade subsidiária? Eu tenho responsabilidade subsidiária quando eu tenho uma ordem, um benefício de ordem. Então, primeiro eu vou cobrar da empresa prestadora de serviço, na verdade executar, porque as duas empresas elas têm que estar no polo passivo de uma futura reclamação trabalhista. Então, na execução, primeiro você executa a empresa prestadora de serviços, depois que você provou que ela não tem meios de garantir aquela execução, aí sim você pode cobrar da empresa contratante de serviços. Beleza? Então agora a gente já viu um pouquinho, aí vimos um panorama da terceirização. Vem comigo para a tela para a gente trabalhar aí o que trata a lei exatamente o que a lei fala sobre a terceirização, tá? Então, olha só o que a gente tem dentro da legislação. Eu tô dentro aí, pessoal, só para vocês darem uma olhada, a gente tá dentro da lei 6.019, tá? Continuando aí a leitura dos artigos. Eu peguei a legislação mais importante e destaquei aí para vocês, tá? Então, a ideia é que vocês consigam usar esse material como material de revisão e como material de apoio mesmo. Por isso que, às vezes, o material ele tá bem mais extenso, porque eu tô trazendo toda a legislação que eu trabalho aqui com vocês. Olha aí o que diz o parágrafo 3º. E aí percebam que eu tô negritando os parágrafos mais importantes. Talvez seja interessante você fazer isso no seu material para uma também futura segunda fase.
É de responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Então, olha só, pessoal, só para a gente lembrar, né? Eu tenho aqui a empresa contratante, que é aquela que antes da reforma trabalhista, vou colocar a antiga aqui para você lembrar, tá? Que isso é uma previsão antiga. A contratante é a antiga tomadora. A gente não usa mais essa palavra, mas pode ser que você esteja acostumado com ela. Então é só para você lembrar que a contratante é a antiga tomadora. A contratante contrata uma empresa prestadora de serviços. Uma empresa prestadora de serviços que vai encaminhar trabalhadores para prestar serviço para contratante. Lembrando, o vínculo empregatício, ele está aqui. O vínculo empregatício desse trabalhador é com a empresa prestadora de serviço. Esse é o vínculo empregatício, não é com a contratante, tá? Em regra, você não tem vínculo empregatício do empregado, do trabalhador com a contratante. A contratante, ela tem responsabilidade subsidiária em relação a todas as parcelas e ela também tem uma responsabilidade de garantir as condições de segurança e saúde do trabalho, tá? Aqui a gente tem aquela previsão da subsidiariedade, então a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará, e obviamente, a lei de custeio previdenciário, que é a 8.212. Quero chamar a atenção de vocês para uma incongruência da lei, né? Não sei se foi uma alteração legislativa que foi feita muito rápido, mas o parágrafo 4º fala assim, ó: a contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Perceba que eu chamei a atenção de vocês para esse poderá. Aí há uma incongruência que é inclusive apontada pela doutrina, porque olha só o que diz o 4º C, tá? São assegurados os empregados da empresa prestadora de serviço, a que se refere o 4º A, que é o que a gente acabou de ler, desta lei, quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições relacionadas a atendimento médico, ambulatorial. Então percebam vocês, pessoal, que não é apenas uma faculdade como tá aí, ó, no 4º A. Não é uma mera faculdade, ó, não é só poderá. Na verdade, a ideia é são asseguradas. Então aqui eu quero que você tenha malícia de na prova perceber. Se ele está colocando letra da lei, você vai colocar como correto. Mas tem que ficar muito, muito ligado, porque são artigos da mesma lei que dizem coisas completamente contraditórias, tá? A doutrina vem criticando, não sei se é porque a lei acabou sendo feita de uma forma muito rápida, tá? Mas você vai ter que ficar ligado nisso aí, tá? O 4º B, que é aí dentro, a gente ainda tá dentro da lei 6.019, ele fala de quais são os requisitos de funcionamento para a empresa que presta serviços. Essa é a famosa empresa prestadora, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Dificilmente na sua prova vai cair esse capital mínimo aqui, ó, tá? Que é o exigido. Você precisa ter um capital social mínimo para determinada quantidade de empregados. Então, vai ter que ter muito cuidado, eu acho que você deve dar uma lida. Então, até 10 empregados, essa empresa ela tem que ter um capital mínimo de R$10.000. Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital mínimo de 25. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, capital mínimo de 45. Empresas com mais de 50 e até 100 empregados, um capital mínimo de 100 mil.
e empresas com mais de 100 empregados, capital mínimo de R$250 mil. Isso aqui é mais uma prova de segunda fase, dificilmente eles vão exigir essa decoreba, mas vale a pena dar uma lida porque vai que cai, né? Além desse capital mínimo, obviamente a empresa ela precisa ter um registro lá no CNPJ e um registro na junta comercial. Esses são os requisitos, tá? Para que essa empresa terceirizada ela funcione, ok? Aqui a gente tem no 5º C uma previsão importante, tá? Olha o que diz o artigo 5º C. Não pode figurar como contratada nos termos do artigo 4º, ou seja, eu não posso contratar como empresa prestadora de serviços a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Pessoal, por que a lei trouxe essa quarentena de 18 meses? Para evitar que a empresa contratante dispensasse seus funcionários e recontratasse esse funcionário como terceirizado ou contratasse a empresa terceirizada dele. É para evitar a perda de empregos. Então é para evitar que a empresa dispense alguém e recontrate essa pessoa logo depois como terceirizado. Essa é a ideia, tá? Então a ideia aqui é que esse antigo empregado da contratante ele não seja dispensado para abrir uma empresa de terceirização, vire sócio ali de uma empresa de terceirização e preste serviço para a empregadora. Então a gente tem aqui essa quarentena de 18 meses, ok? Então, pessoal, a gente termina aqui terceirização. Observação importante sobre a terceirização que você precisa levar para sua prova. A súmula 331 do TST, ela está prejudicada. Ela está prejudicada pela reforma trabalhista, assim como diversas súmulas, né? Só que aí no seu material ela não foi revogada, ela não foi modificada, mas você tem que saber que o que prevalece hoje é o que está na lei, na reforma trabalhista. Então, a súmula 331, ela só vai permanecer. A gente só vai aplicar a súmula 331 no que concerne a terceirização na administração pública. Então, quando a gente vai falando de terceirização na administração pública, aí sim a gente pode falar em aplicação da súmula 331. Nos outros aspectos, você vai para a Lei 6.019, tá bom? Porque a Lei 6.019 ela é aplicável para todos os tipos de terceirização. E as peculiaridades da administração pública estão na súmula 331 do TST. Vamos emendar agora esse bloco já para falar sobre alteração do contrato de trabalho. Quando que eu posso alterar o meu contrato de trabalho? Então, vamos pensar aqui no contrato de trabalho, empregado, empregador, o empregado já tem as suas atividades determinadas, sabe quanto está recebendo de salário. Quais são as condições para alteração desse contrato? A gente tem uma regra. Qual é a regra? A regra é o princípio da inalterabilidade lesiva. É um princípio do direito do trabalho e que está estampado no caput do 468 da CLT. O que diz o princípio da inalterabilidade lesiva? O princípio da inalterabilidade lesiva ele vai dizer o seguinte: eu não posso alterar o contrato de trabalho de forma unilateral e nem de forma a prejudicar o empregado. Então, quando eu estiver falando de contrato, não estou falando de convenção coletiva, estou falando de relação contratual, eu não posso alterar esse contrato se prejudicar o trabalhador e sem a anuência dele. Então, qual é a regra? As alterações só se forem benéficas para o empregado e eu preciso da concordância do empregado. É óbvio que a gente tem vários pontos em que há uma alteração, mesmo sem cumprimento desses dois requisitos, e eu tenho ali a chamada alteração permitida, digamos assim. Vem aqui para a tela comigo, vamos ler o que diz o 468. Antes disso, vamos anotar aqui, né, o nosso princípio da inalterabilidade lesiva. Essa é a regra.
Eu não posso alterar meu contrato de trabalho sem a anuência do trabalhador e de forma a prejudicar. Então, eu tenho duas condições para essa alteração ser válida: concordância do empregado e a alteração tem que ser benéfica. Tá? Essa é a ideia. Olha o que diz o 468 CAPT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Olha aqui, mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado. Então, não pode resultar prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade das cláusulas infringentes dessa garantia. Então, essa é a regra, é a que está aí no 468. Olha o que diz o parágrafo 1º. Não se considera a alteração unilateral, ou seja, não é nula, não entra nessa caracterização de unilateral, a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Pessoal, vem aqui comigo. O que o parágrafo 1º está falando? Ele está falando o seguinte: vamos supor que eu sou dona de uma loja de imóveis, ok? E aí eu tenho vários vendedores empregados, estão ali trabalhando. Eu escolho um determinado vendedor, vamos supor, escolhi o João, porque o João está se destacando, ele é muito bom no que ele faz, eu confio no João, tá? E eu promovo o João a gerente da loja. Esse é um cargo de confiança dentro da organização da empresa, ok? E aí o João está lá exercendo o seu cargo de confiança, por qualquer motivo, né? E mesmo sem motivo, o empregador não precisa justificar. Vamos supor que o empregador quer tirar o cargo de confiança do João e revertê-lo à função de vendedor. O empregador pode? Pode. Isso não é uma alteração nula, isso não é considerado uma alteração lesiva. Está dentro do poder diretivo do empregador escolher quem, dentre os seus empregados, ou até mesmo quem não seja seu empregado, que vai ter confiança para exercer qualquer atividade específica. Então, essa reversão ao cargo anteriormente ocupado, após o exercício de um cargo de confiança, não é uma alteração nula, é uma alteração permitida, é uma alteração que não precisa da anuência do empregado. E aí, quando a gente fala isso, a gente lembra automaticamente da súmula 372. É uma súmula muito antiga do TST que diz, né, porque ela está em vigor, mas ela foi extremamente prejudicada. O que diz a súmula 372? Ela diz assim: o empregado que estiver exercendo cargo de confiança há mais de 10 anos, em atenção ao princípio da estabilidade econômica, ele não pode mais perder a gratificação. Ele pode até reverter, ele pode até perder o cargo. Vamos supor que João está há 12 anos lá como gerente da loja. Aí o empregador quer colocar outra pessoa no lugar de gerente. Pode? Pode. Antes da reforma, João não perdia o salário se ele tivesse ficado lá trabalhando mais de 10 anos. Ele não perdia a gratificação. Depois da reforma trabalhista, o parágrafo, incluído o parágrafo 2º ao 468, que vai dizer exatamente o contrário do que diz a súmula 372. Então, se você estiver anotando aí no seu material quais foram as súmulas prejudicadas, pode anotar que a súmula 372 do TST foi prejudicada pela reforma trabalhista por conta da redação do parágrafo 2º do 468. Olha o que diz o parágrafo 2º. A alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, a reversão ao cargo anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Então, você pode anotar aí, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês, súmula 372 do TST, prejudicada por essa redação, tá? Essa súmula tá prejudicada. Então, às vezes, você olha ela lá no seu ente remissivo, é bom você ter uma marcação específica para súmulas prejudicadas, tá?
principalmente quem vai fazer segunda fase na área trabalhista. Ok? Continuando aqui, eu trouxe 3 hipóteses já reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência em que a alteração unilateral do contrato não é considerada abusiva, ou seja, alterações, pessoais, que são permitidas, que são legais, que não precisam da anuência do empregado, tá? Porque ou a jurisprudência ou a própria doutrina entende assim. Vamos lá, primeira situação em que eu posso transferir, eu posso alterar o contrato de trabalho sem prejuízo, sem que isso seja considerado um prejuízo ao empregado, tá? Primeira hipótese, transferência do horário noturno para o diurno. O trabalhador, ele está trabalhando, vamos supor que a gente está falando de um caixa de supermercado, num hipermercado aí 24 horas, e ele trabalha de meia-noite às 7 da manhã. Horário noturno, né? A gente ainda vai ver o que é o trabalho noturno, mas basicamente é o trabalho que a gente realiza entre 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? E aí esse trabalhador, ele tá trabalhando nesse horário, meia-noite às 7, só que para trabalhar nesse horário, a gente vai ver já que o empregado tem direito ao que a gente chama de adicional noturno, que é 20% a mais no salário, então é uma quantia considerável. Aí o empregador fala o seguinte: eu vou reverter, eu vou trocar. Ao invés de trabalhar à noite, você vai trabalhar de manhã. Quando o empregador transfere o empregado do noturno para o diurno, esse empregado, ele perde o adicional noturno. Então, ele perde os 20% ali de adicional noturno. O que eu quero mostrar para vocês? Isso é uma alteração lesiva? Não, porque trabalhar à noite é prejudicial para a saúde, bagunça o relógio biológico do trabalhador. É por isso que o trabalho noturno tem adicional, ele tem hora reduzida. Então, como é uma alteração que garante uma melhor segurança e saúde para o empregado, a gente não vai considerar isso uma alteração lesiva. Segunda hipótese, uma alteração do pagamento desde que você receba até o quinto dia útil. A gente vai falar de remuneração e salário, e a gente vai ver, por exemplo, que o salário ele tem que ser pago até o quinto dia útil subsequente ao mês de referência. Então, trabalhei março inteiro, eu tenho que receber o salário de março até o quinto dia útil de abril. A empresa sempre pagava no segundo dia útil. Se ela mudar para o terceiro ou quarto dia útil, isso é uma alteração lesiva? Não, tá? A jurisprudência vai entender que eu respeitando aí o pagamento até o quinto dia útil, a mudança dentro desse interregno não tem problema nenhum. E a transferência, a gente vai perceber aí, que a gente vai falar já no próximo bloco de transferência. Se a transferência estiver observando os quesitos da lei, tá? Do 469 da CLT, a transferência também, ela é totalmente válida. Ok, pessoal, vamos encerrar esse bloco por aqui e aí a gente volta para falar um pouquinho mais sobre a transferência, tá? Até o próximo bloco.